Queridos amados irmãos e amigos, que a paz seja com todos. Sou o missionário M.M. Barbosa, aqui do canal Semeando Unção. Neste canal você tem acesso a várias playlists com vídeos maravilhosos, tudo gratuito. Por favor, se inscreva, compartilhe com os amigos. Sim, por favor, faça isso. Hoje estaremos lendo o capítulo 9 de Atos. Aqui nesse telão irá aparecer a palavra escrita para que você possa comigo ler. O livro de Atos é um livro maravilhoso. Já temos no canal o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 8º. Este é o 9º. E no capítulo 9 é uma história linda e maravilhosa que irá ajudar e edificar a sua fé. Então, por favor, sem mais demora, vamos para o capítulo 9, Atos dos Apóstolos. Por favor, acompanhe comigo para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Abrindo aqui está a escrita. Saulo, porém, ainda respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente, vinda do Senhor, o cercou, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? O Senhor lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá será te dito o que te precisa fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar ao meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Logo, caíram-se dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então levantou-se, foi batizado e, tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estava em Damasco, e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os ouvintes admiraram-se e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais,
e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas aos seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiava as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos levando-o de noite, desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas toda os tinha medo dele e não acreditaram que ele fosse discípulo. Então Bernabé, tomado-o consigo, levou-os aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregaram corajosamente em nome do Senhor Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-nos até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em números pela coragem vinda do Espírito Santo. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitava em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma a tua cama. Ele logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida quer dizer Dorca. Ela fazia muitas boas obras e dava esmola. Aconteceu naquele dia que ela adoeceu e morreu, e, tendo levado o corpo, colocaram-no no quarto da parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com ele. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestido que a Dorca fizeram enquanto estava com elas. Depois de fazer sair todos, Pedro pôs-se de joelho e orou, e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-se a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em todo Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles, chamado Simão. Queridos amados irmãos e amigos, aqui presente no canal Semeando Unção, eu li capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, do primeiro versículo até o versículo 43. Agora, queridos e amados irmãos, por parte do capítulo, nós temos do primeiro versículo ao versículo 18, nós temos o espinho de Paulo. Veja que Paulo tem um espinho na carne, teve um espinho na carne, que foi por ele ter a consciência que ele foi um perseguidor da igreja, matou e maltratou os discípulos e irmãos. Davi também teve o espinho na carne, que foi a lembrança da traição mediante a Urias, mediante ao casamento
do seu servo, aonde ele tomou a mulher do homem, do seu marido. Assim também é a história do missionário Barbosa, este homem que vos fala. Quando eu lembro que eu fui usado pelas religiões para enganar e vender o evangelho, é de uma tristeza imensa quando eu lembro dessas coisas, porque eu pratiquei o erro mediante a religião. Assim você vê também em 2 Coríntios, capítulo 12, que fala do espinho de Paulo. Você também pode ver em 2 Samuel, capítulo 12, que fala do espinho de Davi. Você pode ver neste canal, aqui neste canal Semeando Unção, todos os vídeos eu falando a respeito da minha vida passada, que eu fui usado pela religião para enganar o povo. Agora, Jesus Cristo pode transformar aquele que Ele quer. Jesus pode transformar qualquer coisa, porque está escrito em Isaías 43, agindo o Senhor, quem pode impedir? Conforme Mateus capítulo 11, vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu irei transformar suas vidas. Ezequiel capítulo 37, no vale de osso seco, ele disse, profetiza ao filho do homem, para que tenha vida. Então Jesus Cristo faz o que ele quiser. O profeta obedeceu à voz de Deus. Veja que o profeta Ananias obedeceu à voz de Deus e foi até Saulo. Você pode visualizar em 1 Samuel capítulo 13, que o rei Saul desobedeceu à voz de Deus. O povo escolhido por Deus, tiveram 21 reis. E desses 21 reis, desde Saul até Oséias, todos fizeram mal diante dos olhos de Deus. Paulo recebeu o Espírito Santo. Aí está a diferença. Um homem que era mau, matou, agrediu, prendeu, fez muita maldade, mas na primeira oportunidade que Paulo teve, Paulo creu no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça ao ponto dele receber o Espírito Santo, porque ele creu, conforme está escrito em João capítulo 1. João capítulo 1 diz, todo aquele que creu em mim, que creu no Senhor, ele lhe deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 18, fala disso, irmão. Agora, do capítulo 19 ao capítulo 31, fala de outras ocasiões. Os irmãos de Damasco amou a Paulo. Do versículo 19 ao 31. Os irmãos de Damasco amou Paulo, conforme está escrito em 1 João, capítulo 4. Provai os homens para ver se eles é de Deus. Provai os espíritos para ver se vem de Deus. Os irmãos em Damasco provou Paulo e percebeu que Paulo vinha de Deus. Os amigos de Paulo quis matá-lo. Aqueles homens que estavam com Paulo, prenderam os irmãos, quis matar Paulo. Por quê? Porque está escrito, Mateus capítulo 10, os inimigos dos homens são da sua própria casa. Veja que os amigos de Paulo, o da família de Paulo ali, que andava com Paulo, os amigos de Paulo, quis matar Paulo depois. Em Jerusalém, Paulo não foi aceito pela igreja. Mas depois das obras que Paulo realizou, começaram e aceitaram Paulo como apóstolo e discípulo. Porque está escrito em Tiago capítulo 2, a fé sem obra é morta. Quando Paulo creu e recebeu o Espírito Santo, Paulo começou a fazer maravilhas em nome de Jesus e por Jesus, conforme está escrito lá em 1 Reis capítulo 19, no chamado de Elias. Do chamado de Elias, capítulo 19, chamado de Eliseu, capítulo
1 Reis 19. Também está escrito lá em 2 Reis, capítulo 2, quando Eliseu, já com a sua chamada, o povo não estava acreditando que Eliseu seria o sucessor de Elias, mas Eliseu pega a capa de Elias e prova para o povo que ele sim foi chamado por Deus. Assim, queridos, assim Paulo prova que ele creu em Deus e em Jesus, conforme está escrito em Salmo 133. Quão bom e suave que os irmãos andem em união. Depois da transformação de Paulo, e Paulo na igreja teve que cumprir as profecias da Escritura. Outra vez em Salmo 30, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Paulo antes era um perseguidor, trazendo choro, angústia e dor, mas a alegria veio através da transformação de Paulo, porque isso é profecia do Senhor. A religião não entende que a igreja é do Espírito Santo e que ele é que traz as ovelhas através da pregação do Evangelho, conforme está escrito em Romanos 10. Como creremos se não há quem pregue? Como pregaremos se não há quem enviamos? Agora, Romanos capítulo 10 dá um exemplo. Romanos capítulo 10. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 31, fala dessas coisas. Fala dessas coisas, queridos. Agora, do versículo 32 ao versículo 43, do versículo 32 ao versículo 43 de Atos 9, fala de Pedro. Pedro, sendo o maior dos apóstolos, não ousou usar o jugo maior de santidade, colocando em santidade superior aos demais apóstolos e irmãos. Mas Pedro disse: o Senhor te cura. Veja que Pedro, com o poder da santidade do Espírito Santo que estava sobre Pedro não usou de arrogância nem ignorância, mas Pedro disse: o Senhor te cura. Conforme está escrito lá em Judas capítulo 1. Os anjos, tendo poder, não usou de autoridade, mas ele disse: o Senhor te repreende. Aqui também Pedro dá um exemplo. Pedro, sendo o principal apóstolo da igreja, Pedro não usou de arrogância, de ignorância, de estupidez e nem tão pouco de orgulho, mas Pedro, na mansidão, disse: o Senhor Jesus te cura. Pedro tinha todo o poder de falar, de fazer e falar, e de fazer milagres em nome de Jesus. Ele tinha todo o poder de fazer milagres, mas mesmo sabendo que as pessoas eram justas, mesmo sabendo que a viúva, mesmo sabendo que a mulher fazia esmola, a mulher praticava esmola, a mulher ajudava as viúvas, mesmo assim Pedro não chegou e disse para a mulher: olha, eu vou te ressuscitar. Não, Pedro foi lá e orou a Deus, orou ao Senhor. Mesmo assim, Pedro, sendo o principal apóstolo da igreja, ele orou a Deus para saber qual é a boa, agradável vontade de Deus para aquela morta, para aquele corpo, para a pessoa que estava morta. Deus, ele orou a Deus para saber qual era a vontade. E qual foi a vontade que Jesus quis para aquela mulher? João capítulo 5, João capítulo 15 também, João capítulo 15 dá um exemplo de que todo aquele que está em Jesus pode fazer algo, porque está escrito: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15. Por isso que Pedro, sabendo que ele era o principal apóstolo, cheio da presença do Espírito Santo, mesmo assim ele foi consultar Jesus
para saber, Jesus, qual é a sua vontade. Então, do versículo 32 ao versículo 43, traz esse exemplo. Veja que Pedro ficou hospedado na casa de um empresário e deu o maior exemplo de humildade. Por quê? Porque Pedro, sendo um pregador da palavra, não pediu oferta ao empresário que ele estava na casa, não obrigou e nem pediu sacrifício ao empresário, não pediu dízimo ao empresário, não explorou o empresário, mas ficou na casa do empresário, do curtidor de pele, ficou ali hospedado como irmão. Veja a diferença de irmandade, irmão. Veja a diferença de amor para os dias de hoje. Os dias de hoje, as denominações, as religiões escraviza com dízimo, escraviza com sacrifício, escraviza com oferta. Veja que no começo da igreja, aqui no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, versículo 43, Pedro não escravizou o curtidor, o homem aonde ele estava morando. E Pedro fez daquele homem, daquela família, a sua família, porque a igreja é família, igreja é comunhão, porque está escrito, quão suave e bom que os irmãos andem em união. Igreja não é essas patifarias que existem aí não, isso tudo são sinagogas de Satanás, escravizando o povo com sacrifício, oferta e dízimo, e campanhas, é todo dia campanha diferente. Mas aqui no capítulo 9, a santidade do Espírito Santo prevaleceu entre os irmãos. Então, queridos irmãos, este canal Semeando Unção é para isso. É para trazer a verdade do Evangelho. A verdade liberta. Queridos irmãos, obrigado por estar aqui no canal Semeando Unção. A todos vocês, muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas, e agradeço pela presença e por vocês se inscrever no canal. Muito obrigado por se inscrever no canal. Queridos, um abraço do seu irmão missionário MM Barbosa. Obrigado por estar conosco aqui no canal Semeando Unção. Por favor, siga a série conforme ela é, capítulo 1, capítulo 2, vai seguindo a série para que você possa entender qual é a boa vontade de Deus para a sua vida. Obrigado a todos.